Olá, pessoal, tudo bom? Pessoal, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo das funções orgânicas. Nós estudamos sobre as funções oxigenadas, que são aquelas funções orgânicas que têm oxigênio no grupo funcional. Nós estudamos as funções nitrogenadas, que têm nitrogênio. Hoje nós vamos estudar as funções sulfuradas, os tios compostos, funções sulfonadas, que têm enxofre na sua estrutura. Se vocês olharem na tabela periódica, vocês vão notar que enxofre e oxigênio estão no mesmo grupo da tabela periódica. Então, eles possuem muitas propriedades semelhantes. Então, os tiocompostos, os compostos sulfurados, eles vão apresentar propriedades semelhantes aos dos compostos oxigenados, das funções oxigenadas, inclusive o nome, tá? Então, a gente vai estudar um pouco deles, saber reconhecer, mas a gente não vai aprofundar de forma tão ampla quanto a das funções oxigenadas, tá? Porque segue essa ordem de, vamos dizer assim, do que é mais comum. São mais comuns as funções, os compostos oxigenados, os compostos nitrogenados, apesar de a gente ter contato com muitos compostos sulfurados também, mas são, vamos dizer assim, que os outros são mais importantes, até mesmo para as provas que nós vamos realizar, né? Então, pessoal, preparei alguns slides aqui para vocês, vão ser mais simples, tá? Que as outras funções. Então, os compostos sulfurados ou tiocompostos são compostos que têm enxofre no grupo funcional, tá? Alguns exemplos desses tiocompostos são, por exemplo, os tióis ou tioálcool. Olha, nós temos a função, esses primeiros aqui, nós vamos associar a função sulfurada com a função oxigenada. Presta atenção comigo. O álcool, nós temos uma função álcool quando nós temos um OH ligado a um carbono que está um carbono saturado, né? Se nós trocarmos esse oxigênio aqui por um átomo de enxofre, nós teríamos essa molécula aqui, que é um tioálcool ou um tiol, ok? Então, vocês veem a semelhança. Se você tem as características e troca o oxigênio pelo enxofre, dá para você saber qual a função sulfurada que é, ok? Então, aqui, com um tiol, nós temos um SH ligado a um carbono, saturado, tá? Que só faz ligações simples. Então, aqui a gente tem um tiol. Esse aqui seria o grupo funcional do tiol, beleza? Um éter, o que caracteriza um éter? Qual o grupo funcional de um éter? É um oxigênio, como um heteroátomo. Então, ele está ligado a dois outros átomos de oxigênio. E esses átomos de oxigênio, esse oxigênio, ele está ligado a outros átomos de carbono. E esses outros átomos de carbono, eles só vão estar ligados com outros carbonos ou com hidrogênios, né? Nós não vamos ter a presença de uma ligação dupla no carbono vizinho do oxigênio, tá? Então, aí nós temos um éter. Se a gente troca esse oxigênio aqui por um por um enxofre, nós vamos ter um tioéter. Então, aqui nós temos o grupo funcional tioéter, tá bom? Enxofre como heteroátomo, ligado a dois carbonos, e esses carbonos estão ligados a outros carbonos ou hidrogênios, tá? Esse tioéter pode ser chamado de sulfeto também, tá? Os sulfetos orgânicos. Pode ser tioéter ou sulfeto, tá bom? Outros aqui que não são tão comuns assim, mas é bom a gente dar uma estudadinha. Por exemplo, um éster. Um éster é um oxigênio, como heteroátomo, ele está entre átomos de carbono.
E o carbono vizinho está fazendo uma ligação dupla com o oxigênio, né? Então, pessoal, aqui nós temos o grupo funcional éster. Se a gente troca esse oxigênio que está aqui como heteroátomo e coloca um enxofre, a gente tem um tio éster, tá bom? Então, é um enxofre como heteroátomo, o carbono ligado ao enxofre, o carbono vizinho ao enxofre, está fazendo ligação dupla com o oxigênio, tá bom? Nós temos aqui também a tiocetona. O que caracteriza uma cetona? É um oxigênio fazendo uma ligação dupla com um carbono secundário, né? Que é um carbono que está ligado a dois outros átomos de carbono. Então, aqui nós temos uma cetona. Se a gente troca esse oxigênio aqui da cetona por um enxofre, a gente tem uma tiocetona, tá bom? Então, aqui nós temos o grupo funcional tiocetona. Aqui, OH ligado a um anel benzênico, um anel aromático, caracteriza como um fenol, né? Se a gente troca esse oxigênio por um enxofre, nós temos um SH ligado a um anel aromático, a gente tem um tiofenol, beleza? Aqui embaixo eu coloquei, porque são alguns compostos comuns também. Os disulfetos, vamos dizer assim que seriam os derivados do tioéter, tá? São dois átomos de enxofre no meio de uma cadeia orgânica, de uma cadeia carbônica, tá? São chamados de disulfetos, porque tem dois átomos de enxofre, tá? Esses compostos aqui também são comuns, beleza? Os compostos sulfurados, tiocompostos, eles são característicos por apresentar um cheiro forte. Por exemplo, o gás de cozinha, ele é formado pelo gás butano, gás propano, principalmente. Esses gases, eles não têm cheiro, mas você vê que quando o gás de cozinha está vazando na sua casa, você tem aquele cheirinho, só tá vazando o gás de cozinha, né? Esse cheirinho é de um tio composto, de um tio álcool, que nós chamamos também, tem um nome também de mercaptana. Eles adicionam esse tio álcool, esse tiol, para a gente identificar quando tiver vazamento. Se não tivesse, os gases poderiam estar vazando e a gente nem notar, né? E causar um desastre terrível. O cheiro característico de alho, de cebola, também é graças à presença de compostos sulfurados, tá bom? São os mais comuns no nosso dia a dia. Quanto à nomenclatura, pessoal, a nomenclatura, nós vamos seguir as mesmas regras dos compostos oxigenados, tá? Com exceção dos éteres e dos disulfetos, tá? Por exemplo, quando a gente tiver uma tiocetona, quando a gente tiver um tiol, a gente vai usar as mesmas regras, só vai mudar o sufixo, o finalzinho. Quando a gente tem álcool, por exemplo, a gente termina em ol. Aqui, quando a gente tiver um tio álcool, a gente vai terminar com tiol, tá? Então, aqui, por exemplo, esse composto aqui tem dois carbonos e o grupo funcional aqui de tiol. Então, vai ficar et, porque tem dois carbonos, an, porque só tem ligações simples entre os átomos de carbono, e tiol, porque se trata de um tio álcool, tá? No caso do tio éter, que é um dos mais comuns também, se fosse uma tiocetona, a gente seguiria a mesma regra, só terminaria com tiocetona, tá? Então, não vou aprofundar muito nessa questão de nomenclatura, não. Até mesmo porque a nomenclatura dos compostos sulfurados não é muito cobrada, tá? Então, aqui um tioéter. A nomenclatura do tioéter, a gente vai colocar sulfeto de nome do radical menor e nome do radical maior e a terminação A,
tá? Porque a gente já identificou que é um um tio composto quando a gente colocou a palavrinha sulfeto, tá? Então, a gente coloca sulfeto de metil, porque nós temos um grupo metil de cá, etila, porque nós temos um grupo etila de lá. Se nós tivéssemos dois enxofres aqui, nós colocaríamos disulfeto de metil-etila, tá bom? Pessoal, outra característica, outra coisa importante dos tiocompostos. Quem tem o cabelo cacheado tem um grande número de ligações de enxofre. O enxofre, ele tem uma característica de ligar cadeias de proteínas. A proteína, não sei explicar assim muito bem, mas o cabelo tem a proteína. E como essas ligações de enxofre, elas juntam cadeias de proteína, então vamos dizer que assim, no cabelo cacheado, existem ligações, várias ligações entre enxofre que liga as proteínas e faz o cabelo ficar cacheado, dando aquele ondulado ao cabelo. Então, uma pessoa que tem um cabelo bem cacheado tem uma grande quantidade de ligações de enxofre no cabelo, tá? E quando a gente lava o cabelo, essas ligações, na verdade, quando a gente lava, não, quando a gente usa um alisamento químico, um alisamento permanente, como as progressivas, por exemplo, a gente rompe essas ligações de enxofre. É o que deixa o cabelo liso, tá? Então, para a gente deixar o cabelo liso, é necessário romper essas ligações de enxofre. E a gente consegue isso graças a algumas substâncias que estão presentes nos produtos de alisamento permanente, tá bom? Depois eu vou pedir para vocês fazerem uma pesquisa sobre isso. Aí, nas próximas aulas, a gente vai resolver alguns exercícios, tá? A gente vai encerrar por hoje e depois a gente continua. Qualquer dúvida, não deixe de falar comigo, pessoal. Fiquem com Deus, até a próxima.